Olá, aqui é Valmiro, bem-vindo a mais um vídeo de respostas e neste vídeo de hoje eu vou responder a duas perguntas da Bahia e uma terceira pergunta que não é da Bahia, beleza? Antes de eu falar das perguntas da Bahia, quero mandar um abraço para um baiano que eu não conheço, que é o João Américo. João Américo é um grande profissional de áudio, um cara que eu acompanho desde quando eu comecei a trabalhar com áudio profissional e que infelizmente até hoje eu ainda não tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente. Então, aproveitando o gancho aqui das perguntas que chegaram lá da Bahia, eu quero mandar um abraço e quem sabe um dia o João Américo vê esse vídeo meu aqui e aí ele vai saber que eu acompanho o trabalho dele. Se você é novo no áudio profissional, nunca ouviu falar do João Américo, dá um Google depois e você vai ver que ele tem uma história muito longa dentro do áudio profissional aqui no Brasil, beleza? As perguntas de hoje é do S. Santos e ele pergunta para mim, e o S. Santos, né, ele é um baiano aí que está participando bastante aqui do canal, né, tem mandado perguntas aí diretamente quase toda semana para mim, eu agradeço muito obrigado mesmo pela sua participação. Outras perguntas, né, eu falei no vídeo passado que eu acabo respondendo durante a semana, dúvidas mais corriqueiras assim, né, mais rápidas, é quase que um pronto-socorro de dúvidas assim que chega pelo WhatsApp a semana inteira e eu acabo dando preferência para as perguntas que chegam para mim por e-mail para responder aqui no vídeo, tá bom? Então se você quer que eu responda a sua pergunta aqui no vídeo, manda para mim para o valmiro@valmironunes.com.br e eu vou responder as suas perguntas aqui pelo o vídeo, tá bom? Agora se você tiver alguma coisa aí que é urgente, né, que é alguma dúvida urgente, manda para mim aí pelo pronto-socorro do WhatsApp que de repente eu respondo mais rápido, tá bom? Bom, é o seguinte, a primeira pergunta do S. Santos, ele está falando que ele tem uma dúvida em relação ao equalizador gráfico DEQ 3120 da Behringer, que é um equalizador, né, conforme eu já falei, que tem uma saída para subwoofer, que tem uma saída para o subgrave, além das saídas LR. Ele pergunta se essas saídas realmente funcionam para os graves ou se ele precisa usar um equalizador extra para o subgrave. Cara, é o seguinte, esta saída funciona sim, tá bom? Essa saída, ela é a soma da saída L com a saída R e justamente para você aí fazer o envio destes sinais, né, LR para o seu subwoofer, tá bom? Inclusive, se eu não me engano, esse DEQ 3120 da Behringer, ele tem até um crossover nesta saída, né? Um potenciômetro ali que você faz o corte aí até da região de frequência que você quer enviar para o seu subwoofer. Em relação a você precisar de outro equalizador, não é necessário, a não ser que você realmente queira fazer algo muito diferente, um acerto, um ajuste muito mais preciso no subgrave, porque o que acontece é que a região de frequência do subgrave, ela é tão pequena, né? Uma faixa de frequência tão pequena que provavelmente tenha pouco ou nenhum ajuste de equalização para você fazer nesta região de frequência. Mesmo porque são comprimentos de ondas, né? O grave ele tem comprimentos de onda tão grande que dificilmente você vai fazer correções de equalização numa região tão pequena, em frequências tão grandes, tá bom? Então não se preocupa se o seu subwoofer ele é ativo, sai dessa saída do equalizador, manda direto para o seu amplificador dentro do seu subwoofer e tá tudo certo, tá bom? Se ele for passivo, pode mandar esse sinal direto para o seu amplificador, faz o corte ali. Claro, isso levando em consideração que você tenha um sistema realmente bastante enxuto, que você não quer complicar aí o seu sistema, né, com muitos equipamentos, tá bom? Então funciona assim, usa que vai ficar legal. Segunda pergunta do Santos é em relação a ruído rosa ou música na hora de fazer o alinhamento
do sistema? Cara, é o seguinte, tem duas linhas, né, em relação a isso, né? Tem duas discussões em relação a isso. Tem uma linha do pessoal que eles defendem que é melhor você utilizar música, ok? Porque, afinal de contas, né, o seu público ele vai ouvir música, então ele não vai ouvir ruído. Porém, na prática, o que acontece é que com o ruído rosa, e quem não sabe o que é peak noise, né, ou ruído rosa, para quem não sabe, o ruído rosa ele é um ruído, né, um ruído que ele reproduz todas as frequências de 20 a 20 mil Hz, que são as frequências do espectro auditivo do ser humano, em todas com a mesma amplitude, ok? Então, essa é o lance do ruído rosa. Ele é todas as frequências com a mesma amplitude. Na prática, conforme eu ia falando, o que acontece é que com música é muito difícil às vezes você perceber algumas falhas dentro do seu sistema. Por isso que às vezes na prática o sistema, os técnicos, os engenheiros de som, eles acabam utilizando na primeira parte do alinhamento o ruído rosa e na segunda parte do alinhamento a música, ok? Porque na primeira parte ele vai checar se todo o sistema está ok, se todas as regiões de frequências, né, o subgrave, as médias altas, as altas, se todas elas estão respondendo, se tem alguma diferença de fase, às vezes é possível perceber essa diferença de fase ouvindo o ruído rosa, ok? Então a primeira parte do ajuste é para checar o sistema e a segunda parte é realmente para ver como o sistema ele está soando com música, que é o que importa para o público, tá bom? Então você vai ter que utilizar os dois, independente do software que você está utilizando para medir, você pode utilizar tanto música quanto ruído rosa, combinado? Então essas são as perguntas que vieram lá da Bahia e agora eu tenho uma pergunta aqui que chegou também por e-mail, que é em relação, que é uma pergunta do João Soares, se eu não estiver enganado, peraí. Júnior Soares. O Júnior Soares, ele pergunta para mim em relação ao Smart V5 e qual placa de áudio ele deve comprar para começar aí a fazer as suas medições, uma placa acessível. Cara, se você está começando agora, você pode optar aí por uma placa da marca M-Audio, uma placa da Behringer, né? Até mesmo uma placa de segunda mão, né? Procurar uma placa de segunda mão de uma loja confiável, se você não quer fazer um investimento em uma placa muito cara por enquanto, porque você está começando e faz sentido, tá bom? Talvez você consiga uma M-Audio ou uma Behringer aí até uns 600, 500, R$1.000, eu não sei exatamente aí o preço de placa atualmente, tá bom? Em relação ao software V5 do Smart, é um excelente software, né? Ele precedeu aí praticamente o lançamento da versão V7. Então, até a versão V7, esse era um software que se utilizava muito ainda, né? O V5. Eu acho que eu nem tive contato com o V6 do Smart. E também não tenho certeza se o Smart V5 ele está disponível ainda para comercialização lá no site do fabricante do Smart. Eu não estou fazendo aqui, incentivando vocês a fazerem uso do software pirata, também não quero ser ingênuo ao ponto de imaginar que quase muita gente não utiliza o software, tá bom? Então, cara, se você tem um software aí para fazer download, faça o download, compre uma placa de baixo custo, começa a fazer seus testes. Se você se apaixonar, gostar, ver que isso é legal, que serve para você, vale a pena fazer um investimento, comprar uma licença do software, fazer um treinamento oficial, que mais? Investir em novos equipamentos e por aí vai, tá bom? Então vale a pena sim utilizar o software, ele é bacana, você vai aprender muito e vai estar preparado na hora que você for fazer aí o seu upgrade para uma versão mais atualizada, tá bom? Então essas as respostas do vídeo de hoje. Grande abraço para você. Se você ainda não assinou o meu canal, assina. Se você achou esse vídeo legal, solta o dedo no like aqui, compartilha.
deixa o seu comentário que é muito legal. E se você ainda não mandou a sua dúvida de áudio profissional para mim, sonorização para a igreja, carreira, manda para o valmiro@valmironunes.com.br e eu vou responder a sua pergunta no próximo vídeo. Grande abraço para você, nos vemos no próximo vídeo.